Então a gente vai começar lá a nossa aula de hoje para você entender no primeiro tópico o que é colorimetria. Entenda o que é colorimetria. A colorimetria é a ciência conhecida em diversas áreas para determinar a cor a partir da avaliação da matiz, intensidade e saturação. Para aplicá-la é necessário o conhecimento aprofundado dos tipos de cor e de como elas se comportam em relação às outras. Quando utilizada para a aplicação dos cabelos, essa ciência é conhecida como colorimetria capilar. Então foi aí que o estudo das cores, quando é aplicado em cabelo, que nasceu a colorimetria capilar. E serve de base para que o profissional cabeleireiro atinja a coloração adequada nas madeixas de seus clientes. Hoje a colorimetria é utilizada em diversos salões para identificação de cor natural, para combinar adequadamente os tons de contrastes e também para fazer processos de neutralização no círculo cromático. Toda cor possui outra oposta e ela é o que faz com que as ambas se anulem, ou seja, quando você quer neutralizar um tom e outro. Essa estratégia é muito útil para os cabeleireiros, pois permite modificar o tom dos fios somente com a combinação de cores. Essa combinação costuma ser feita com a cor já presente nos fios e um tonalizante. Um tonalizante, cadê onde eu estava? Ou até mesmo com duas cores de tintas misturadas sobre os fios descoloridos. Com tantas possibilidades diferentes, conhecer a composição da colorimetria pode ser determinante para os profissionais que querem manter um trabalho feito. Ou seja, a colorimetria é onde você vai aprender a fazer as cores, somar as cores, neutralizar tons, que às vezes você pinta um cabelo e você fala, por que às vezes você pinta um cabelo e aquele cabelo fica alaranjado? Por que às vezes você pinta um cabelo e aquele cabelo fica esverdeado? Por que às vezes você faz umas mechas e aquele cabelo cai num tom alaranjado ou avermelhado? Então a colorimetria é a ciência onde a gente consegue neutralizar ou acentuar aquele tom que a sua cliente quer. Porque antes você, como eu já expliquei, você senta, combina a cor que a cliente quer e você vai trabalhar em cima daquilo. Legal? Então vamos lá. Continuando. Por que calcular as cores das tintas de cabelo? Saber calcular as cores de tintas e prever seus efeitos nos fios é essencial para alcançar bons resultados. O profissional cabeleireiro é o mais indicado para essa tarefa, já que além das tonalidades, é capaz de identificar diferentes texturas e estruturas de fio. Entendendo todos os passos da colorimetria, o cabeleireiro pode alcançar tonalidades diferentes a partir de uma cor já presente nos fios. Veja as vantagens garantidas pelo cálculo correto das tintas de cores. O que eu quero dizer aqui? Quantas vezes você pegou uma cor, às vezes você mesmo pegou uma cor numa perfumaria e aplicou, antes de você ser cabeleireiro, no seu próprio cabelo, ou no cabelo da sua filha, ou no cabelo de uma colega, e não deu aquela cor que estava lá? Por quê? Aqui está falando, o que a gente tem que aprender a calcular? A coloração não é só você pegar aquela tinta que você vê ali, digamos que você viu ali um 7, que é um louro médio, e aplicar naquele cabelo que está ali. A coloração é a soma da cor que você vai aplicar com a cor que está lá. E a soma daquilo dividido por, feito uma outra conta que é dividido por 2, é o que vai dar a resposta daquela cor que você quer. Por exemplo, você tem ali uma cor 7 e aquela cliente tem um cabelo num 4, que é um castanho. Se você somar o 7 com o 4, que é o castanho, o louro médio com o castanho, vai dar 11. Ele não vai dar 7. Você vai aplicar aquele louro e você vai falar, por que não me deu o louro médio? Porque a soma do 7 com o 4 deu 11, que dividido por 2 deu o quê? Um castanho claro, que deu um 5,5, quase 6. Deu entre um castanho claro e um louro escuro. Então tá aí o porquê a importância de você aprender a calcular. Aí você vai começar a esclarecer, a gente está dando uma aula básica de introdução à colorimetria, para você entender às vezes agora, muita gente vai pensar, então é por isso que eu aplicava aquela cor e não dava aquilo. Por isso que às vezes você aplica uma cor e ele foge para uma laranjada, aí nós vamos cair lá para o lado do fundo de clareamento. Por isso que eu vou lá e faço aquelas mechas, dá aquele tom alaranjado e por mais que eu tonalize eu não consigo neutralizar aquele amarelo. Isso já é outro assunto lá na frente que é fundo de clareamento. Então vamos continuar aqui no cálculo das cores. Vamos lá. Cabelos bonitos e saudáveis.
Com o cálculo e aplicação adequada da colorimetria, muitos procedimentos químicos são evitados a fim de corrigir a tonalidade. Nesse cuidado, a saúde e a beleza dos fios é garantia por muito mais tempo. O porquê? Quando você faz uma cor e aquela cor dá errada, você às vezes tem que repetir outra coloração em cima, quando não você tem que descolorir. Então isso agride o fio do cabelo. E quando você sabe fazer o cálculo correto para você saber a cor que você vai colocar, você evita que aquele cabelo passe por mais transformações químicas e você danifique menos aquele fio. Então, é primordial que você saiba fazer esses cálculos para que você cuide também da saúde do fio do cabelo da sua cliente. E você vai ter menos chances de erro. Porque quando você calcula, às vezes, quantas vezes uma cliente não chegou... Se eu estiver sendo rápido, eu quero que vocês falem comigo para mim ser um pouco mais devagar. Porque o pessoal às vezes fala para mim que eu sou agitado, até quando eu pergunto. Mas é que eu vou pegando na pilha, eu vou entrando no flow e vou falando. Quantas vezes uma cliente chegou no seu salão com uma caixinha de tinta, coisa que eu acho isso um absurdo, eu acho que ninguém deveria fazer isso, e você vai aplicar aquela tinta e não deu certo. Não chegou no tom que ela queria. Não é? Agora você aprendendo a fazer cálculo, quando aquela cliente chegar com aquela tinta no seu salão, coisa que eu vou dizer para vocês, não faz isso, porque ninguém chega no restaurante com um bife na bolsa perguntando quanto que é o almoço se eu trouxer meu bife. Isso acontece muito no salão. A cliente chega com uma tinta e pergunta quanto é a coloração? Ah, a coloração é X. E se eu trouxer minha tinta? Não, pessoal. Alguém aí de vocês, eu vou lançar essa pergunta para vocês. Alguém aí de vocês já chegou num restaurante e falou quanto que é o prato do dia? Ah, é tanto. E se eu trouxer o meu bife e meu ovo? Ah, mas e se eu trouxer minha salada? Cai o preço? Não. O preço é X e pronto. A gente tem que aprender a valorizar o nosso trabalho. Legal? Então, se você aprender a fazer conta, você vai diminuir o seu erro, você vai ajudar na saúde do fio da sua cliente e detalhe, você vai ajudar a economizar tinta do seu salão ou tinta que você compra para usar nas suas clientes. Porque você aprendendo a fazer cor, aprendendo a somar e dividir, você vai aprender a fazer cor. Às vezes você vai precisar de um tubo de tinta que a sua cliente veio fazendo uma coloração no seu salão e você não tem. Ao invés de você correr e comprar, você já vai saber somar aquelas colorações que você tem ali e fazer a cor ideal no cabelo da sua cliente. Isso vai te ajudar na sua economia e vai ajudar na sua rentabilidade e no seu lucro. A economia do produto. Em alguns salões, as sobras de tintas podem chegar a uma grande quantidade de produto quando somadas, o que seria um desperdício se fosse para o lixo. Sabendo calcular as tonalidades, como eu estou falando, o profissional tem a possibilidade de aproveitar as sobras de diversos tubos para fazer uma cor e assim economizar o recurso na compra de novas tintas. Quando você aprende a calcular, você vai aprender a fazer aquela cor. Como eu falei aqui, quando você aplica uma tinta num tom tal, num cabelo do outro tom tal, que você vai somar e dividir por 2, acontece o mesmo na coloração. Entendeu? Digamos que você precisa dali um 6, como a gente acabou de falar agora, um louro escuro. E a sua cliente quer pintar, quer fazer aquela cor de louro escuro, e você não tem um louro escuro, e você procura lá. Você procura lá, e você não acha o 6, mas de repente você tem um 8, que é um louro claro, e você tem um castanho, 8 com 4 vai dar 12, que dividido por 2 vai dar 6, que vai dar o louro escuro. Então é por isso que é importante você saber fazer esse cálculo. E isso a gente ensina também lá no Profissional por Excelência. Bom, desvendando a composição da colorimetria capilar. Confira as classificações de cores, tons e reflexo. E dê o primeiro passo para administrar corretamente as combinações de cada tipo de cabelo. Então a gente vai voltar lá. Lembra quando a gente trabalhava com wash? As cores primárias, terciárias, secundárias? A gente vai dar uma recapitulada aqui. Então, até agora a gente aprendeu sobre a coloração, a gente aprendeu que o importante da gente fazer o cálculo da coloração, que é para você evitar desperdício, que é para você evitar erro, que é para você evitar que o cabelo da sua cliente se danifique. Então agora a gente vai entrar aqui no quê? Nas cores primárias. A gente vai aprender tons e reflexos. Cores primárias. As cores primárias também são chamadas de fundamentais, já que são necessárias para a criação das outras tonalidades. Serão representadas pelo vermelho, azul e o amarelo. E a soma dessas três dá o tom neutro, que é o marrom. Cores secundárias, também chamadas de complementares,
são geradas a partir de 3 combinações das cores primárias, quando você mistura as cores primárias. As cores secundárias são representadas pelo verde, laranja e roxo, onde o verde é a junção do azul e do amarelo. Quem nunca pegou aquele cabelo dourado, amarelado e tentou neutralizar com cinza e o cabelo ficou verde? Porque você misturou o amarelo, porque na verdade o que neutraliza o amarelo não é o amarelo, é o roxo. Depois eu vou mostrar para vocês lá na coisa. Então, quando você mistura, você cria essas cores aí e fala, opa, deu zebra. O alaranjado, que é a junção do vermelho e do amarelo, e o roxo, que é a junção do azul com o vermelho. Agora a gente vai aqui para as cores terciárias. As cores terciárias são todas aquelas obtidas a partir da mistura de cores primárias ou secundárias. Com diversas possibilidades de combinação, podem ser usadas para a criação de tonalidades mais claras, como o azul claro, obtido da mistura do verde e do azul. Cores frias são as cores obtidas a partir do tom verde, azul, roxo, violeta e cinza. Apresentam menor luminosidade, ou seja, eles não têm tanto brilho e por isso costumam ser utilizadas para diminuir e distanciar a forma, ou seja, aquela sensação de profundidade do cabelo escuro. Cores quentes são as cores obtidas através do... Opa! Não, isso não. Isso. Cores quentes são cores obtidas a partir do tom de vermelho, rosa, amarelo, alaranjado. Quando você tem um cabelo que você descolore, você vê aquele fundo de clareamento avermelhado, amarelado, alaranjado, acobreado. Esses são tons quentes. As cores quentes são classificadas de acordo com o nível de vibração, aquela cor forte, e costumam ser utilizadas para expandir forma, gerando uma sensação de proximidade. Agora eu vou falar mais um pouco aqui. Assim que eu terminar das cores, a gente vai abrir uma pausa para pergunta. Cores neutras são cores obtidas com a mistura dos tons quentes e frios, como o vermelho e o cinza, se tornando menos vibrante, menos cintilante, portanto poucos visíveis. Para essa característica, costumam ser usadas para criar um fundo para recebimento de outras cores. Pessoal, vamos dar uma pausa aqui para ver se vocês têm alguma pergunta do que eu estou falando. Vamos lá, pode soltar os comentários, Ju. Alguém tem alguma dúvida a respeito de cálculo da cor? Como você fazer uma cor? Alguém tem alguma dúvida a respeito de como se faz isso? Alguém tem alguma dúvida de cor quente, cor fria, de cores neutras, de cores primárias, terciárias? Alguém tem alguma dúvida? Calma, ainda não. Agora vamos esperar chegar. A pergunta voou até o Brasil, até os Estados Unidos, até o mundo inteiro e daqui a pouco ela volta com as perguntas para mim. Vamos lá, pessoal. Enquanto isso, eu estou aqui. Deixa eu ver se eu não travei o Facebook. Tenta levantar para cima que às vezes dá uma pausa, dá uma parada. Vamos lá, pessoal. Qual é o seu Instagram? Não estou conseguindo achar. No Facebook. Quero saber a soma. Sabe? Aqui? Vai ver. Vamos lá. Vamos repetir a soma para você fazer cor. Certo? Por que é importante? Eu vou voltar aqui para cima. Por que é importante? A gente parou na altura de tom, tá? Só para vocês me ajudarem. Por que é importante vocês saberem fazer cálculos de cor? Para você diminuir o erro, para você diminuir o tempo, para você ter um cabelo mais, como eu posso te dizer, mais bonito e saudável.